Olá, muito bem. Aqui é o professor Gabriel Vacarello e eu, neste exato momento, estava lendo aqui O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, e eu li uma frase que eu precisei parar para gravar esse vídeo aqui para vocês, né? Ele diz assim, a seguinte frase, né? O testemunho sincero de si para si é a primeira e indispensável condição do conhecimento objetivo. Ora, quem escuta há mais tempo já, né, o professor Olavo de Carvalho, está habituado a ouvi-lo dizer que o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria, o princípio da filosofia, no final das contas, do filosofar e assim por diante, é a sinceridade. É necessário ser sincero, né? E essa sinceridade da qual ele está falando parte de um método específico que ele mesmo cita por diversas vezes, né, em várias aulas distintas, que é o exame de consciência, baseando-se mais especificamente no texto de Santo Agostinho chamado Confissões, que é a primeira grande obra cristã e ocidental, a bem da verdade, que escreve baseando-se no gênero literário da autobiografia. Ok? Mas essa autobiografia de Santo Agostinho está alicerçada no tema do exame de consciência cristão. O exame de consciência que a igreja propõe desde o seu princípio, né, para o crescimento espiritual dos fiéis. Agora, veja bem, esse mesmo método é, né, tomado ali pelo professor Olavo de Carvalho e colocado dentro, né, do exercício da filosofia. É necessário ser sincero a respeito de si mesmo, para consigo mesmo, para adquirir qualquer conhecimento real a respeito da realidade objetiva, do mundo fora, tá certo? Daquilo que você vê, aquilo que você conhece do lado de fora, no mundo real aqui, tá certo? Qualquer coisa que você diga a respeito do mundo passa antes por você, pelo teu conhecimento, por quem você é, no final das contas. E há necessidade de você ser sincero consigo a respeito de si mesmo, antes de conhecer qualquer coisa, né? Assim, antes do conhecimento objetivo. Mas eu queria tomar essa afirmação e colocá-la num outro plano aqui, né? Veja, todo mundo já ouviu aquela belíssima frase de vó, tá certo? O mentiroso, ele passa tanto tempo contando a mentira que, num determinado momento, ele mesmo passa a acreditar e cair na própria mentira, né? Ou seja, de tanto contar uma história mentirosa, aquele sujeito acaba por se tornar aquele personagem daquela história mentirosa. Não é isso? Ou seja, ele entra numa realidade que foi criada por ele mesmo, saindo da realidade objetiva do mundo. Por que isso aqui é importante de ser dito? Porque, veja, o fato de nós mentirmos para nós mesmos a respeito de nós, colocando-nos como muito melhores do que aquilo que nós realmente somos, faz com que nós passemos a acreditar que nós somos realmente bons. Muito mais do que aquilo que nós efetivamente somos. Só que aqui nós encontramos com um problema. Veja, quando nós lemos a obra Confissões de Santo Agostinho, nós nos deparamos com uma sinceridade absurda, assim, quase que, veja, escrachada. Existem vários momentos da vida de Santo Agostinho que ele não omite em contar naquelas confissões, né? Ele não se abstém de ser, veja, profundamente sincero em dizer o que é que estava acontecendo, não só objetivamente, não só aquilo que ele fez efetivamente, né? Do tipo, quando ele conta que ele roubou, né, umas frutinhas mesmo sem precisar roubá-las, do tipo, ele pode comprar, para que ele rouba? Ele rouba sem precisar comprar e ele goza de um prazer momentâneo a partir daquele roubo, mesmo sem necessidade de fazê-lo. Percebe? Veja, quando nós olhamos para essa história de Santo Agostinho, que é, assim, muito interessante, é mais do que o ato objetivo, mas é o movimento interior pelo qual ele passa que é interessante para nós. Santo Agostinho, ele meio que, no momento em que ele vai narrando a sua história, mostrando a maldade, a concupiscência do seu coração, né, a sua inclinação natural ao mal e o abraço que ele dá na maldade, ao invés de, veja, se colocar na posição contrária daquilo para o qual os seus afetos, os seus impulsos o levavam, né, e procurar o bem real de cada uma das ações, o que Santo Agostinho faz é corresponder com essa inclinação ao mal e abraçá-la. Veja, esse é o movimento interior que está por detrás de tudo isso aqui. Mas a imagem que é construída dele mesmo, para ele mesmo, no momento em que ele está fazendo, é que ele é uma pessoa maravilhosa por estar fazendo aquilo ali. Percebe? Há, posteriormente, a consciência de que aqueles atos são motivados por uma inclinação má. Mas no momento em que eles são feitos, há uma espécie de máscara colocada por cima daquelas ações. E ele julgava que ele era muito melhor do que ele realmente era enquanto ele estava fazendo aquilo ali. Ou seja, quantas coisas nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, também não fazemos julgando que nós somos maravilhosamente bons, quando na realidade as nossas ações dizem uma outra coisa.
Só que, veja, essa quebra na consciência, essa má formação na nossa consciência moral que faz com que nós afirmemos a bondade, onde na verdade é a maldade, nós troquemos o bem por mal, nós troquemos a verdade pela mentira, nós criemos um mundo imaginário em cima do mundo real e o colocamos como superior a ele, porque nós o imaginamos assim. Isso faz com que haja necessariamente um problema objetivo nas nossas vidas. Uma impossibilidade de que nós sejamos realmente virtuosos e que nós conheçamos objetivamente a verdade. Percebe aqui o que eu quero dizer? Veja, a sinceridade, ela é o princípio indispensável, né, para o conhecimento objetivo, para o conhecimento da realidade, para o conhecimento da verdade, pelo simples fato de que, à medida em que nós contamos uma mentira, nos disfarçamos para nós mesmos, neste exato momento nós estamos criando uma espécie de mundo paralelo. E esse mundo paralelo que está sendo criado tem as suas próprias regras, as suas próprias verdades, os seus próprios bens, que não correspondem com a objetividade dos fatos, com o bem real, com a verdade no mundo real. Entende aqui ou não? Isso gera vários problemas de relação, no final das contas. Se eu me julgo muito melhor do que eu sou, eu crio um mundo paralelo na minha cabeça em que eu sou muito melhor do que aquilo que realmente eu sou, e quando eu me deparo com uma situação em que eu faço o mal efetivo para uma outra pessoa, que se ofende com aquilo, entende ou não? Que é machucada com aquilo, que se opõe àquilo que eu estou fazendo, eu vou olhar para aquela situação como uma espécie de injustiça, como uma maldade contra a minha pessoa, quando na verdade a pessoa má sou eu ali. Quando eu preciso me corrigir. E o exame de consciência é o princípio, certo? Para a formação da minha consciência, né? Óbvio, baseado na sinceridade, no método da sinceridade. Preciso ser sincero o tempo todo, no momento em que estou fazendo meu exame de consciência, para que através da sinceridade eu crie uma imagem de mim que corresponda com a realidade. Santo Agostinho, ao longo de todas as suas confissões, ele vai falando que ele era assim. Existe uma frase que está presente, na verdade, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Lá no finalzinho do livro tem as orações que são a prática para, né, o período de preparação para a consagração. E no ato de consagração tem uma frase que diz assim: eu, miserável e vermezinho pecador, vermezinho e miserável pecador, né? Eu, vermezinho e miserável pecador, e etc. Né? E aí segue ali a oração, o ato de consagração. Veja, Santo Agostinho, em todas as suas confissões, não, entende aqui? Não nega em momento nenhum que ele é um vermezinho e miserável pecador. Quando nós lemos as vidas dos santos, em que eles falam, veja, o próprio São Luís, quando ele escreve a respeito do Rosário, o segredo do Rosário, ele fala, né, o nome do livro é O Segredo do Rosário, né? Ele escreve que ele está fazendo aquilo apesar de sua indignidade de fazê-lo, né? O nível de consciência desses homens, de um Santo Agostinho de Hipona, de um São Luís Maria Grignion de Montfort e tantos outros santos ao longo da história da Igreja, é absurdo. Eles têm uma imagem de si que não é uma imagem de si falseada por uma bondade atrás da qual eles querem esconder a sua real maldade, sua real miséria, sua real pequenez. Percebe? Porque diante de quem, no final das contas, ele está construindo essa imagem? Diante do próprio Deus. Esse é o ponto do exame de consciência. O exame de consciência não é um simples sentar e basear-se em certas perguntas, ok? Que você faz para si mesmo e tenta de responder ali revisitando o dia vivido. Não é só isso. É isso também, mas diante de uma pessoa, a pessoa divina. E esse é o ponto mais importante, porque o critério utilizado não é só o de perguntas e respostas para que você melhore a tua vida moral, a tua vida espiritual, a tua vida de estudo, a tua vida intelectual, baseada em certas imagens que você tem de si mesmo na tua cabeça, mas baseado num critério mais absolutamente objetivo que poderia existir, que é a imagem que Deus tem de você. Como diz Santa Teresinha, né? Eu sou o que Deus pensa de mim. Você só sabe o que é que Deus pensa de você à medida que você pratica o tal do exame de consciência, percebe? E aí você vai ter uma imagem sincera de si. E é nesse momento que você pode julgar a realidade de maneira, assim, verdadeira. Porque você não criou o mundo paralelo. Você está olhando absolutamente para a realidade. Tá certo? Bem, era isso que eu tinha
para dizer para vocês aqui hoje. Obrigado pela atenção, fique com Deus, até mais. Tchau.